Olá, vamos continuar o estudo do nosso livro Derech Hashem, O Caminho de Deus, do Ramchal. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, Ilan Nigri, e no outro canal do YouTube, Brit Olam Brasil, para quem é Bnei Noah. Muito interessante os vídeos que estão sendo postados lá. E tem minha conta Ilan Nigri no Instagram também. Vamos lá. Então, a aula passada falou que a pessoa precisa adquirir a própria perfeição e assim ele se compara com Deus. Sobre isso eu quero fazer um adendo e explicar um pouco melhor essa questão de semelhança. Que duas coisas são parecidas como, né? Por exemplo, no mundo físico, a gente pode falar de proximidade e afastamento. Por exemplo, tem uma lapiseira e um lápis aqui. Então, essa lapiseira e esse lápis, vamos dizer que eles estão longe um do outro, certo? Por que estão longe? Porque existe uma distância física entre os dois. Quando eu aproximo, eles estão perto. Tem uma distância, né? A distância física entre os dois é muito pequena, então eles estão próximos. Mas quando a gente está falando de questões que não são concretas, são abstratas, como a gente pode falar sobre proximidade e afastamento, né? O que são duas coisas próximas, que são abstratas, não tem matéria, e que são duas coisas longe, né? Afastadas. Então, através das características delas. Então, se a gente tem duas coisas que as características são semelhantes, a gente vai dizer que essas duas coisas estão próximas. Se tem duas coisas que as características são totalmente diferentes, essas duas coisas estão longe uma da outra, são duas coisas diferentes, né? E afastadas uma da outra. Então, o ser humano, por essência, ele está longe de Deus, porque ele não tem as características de Deus. Deus é perfeito completamente, o ser humano tem falhas. Então, sobre isso, o ser humano está aqui e Deus está muito, infinitamente longe. Não tem nenhuma proximidade. Porém, quando o ser humano ele tenta imitar as características de Deus, então cada vez as suas características são mais próximas às características de Deus, assim a gente diz que o ser humano está se aproximando de Deus. Como Deus é perfeito, cada vez que a gente tenta ser mais perfeito, ou seja, melhorar em alguma coisa, a gente está mais próximo de Deus, mais conectado a Deus. O que quer dizer conexão com Deus? Que as nossas características são mais semelhantes com as características agora de Deus. Né? As características de Deus são, e a gente se imita. Quando eu faço uma coisa que não tem a ver com as características de Deus, que são as minhas faltas, os meus erros, eu estou mais afastado de Deus. Então, depois dessa introdução, vamos ver o capítulo. Então, já que o ser humano, a criatura de Deus, né, ele precisa conquistar essa perfeição, né, e assim ele vai ser propício a se conectar com Deus. Por quê? Porque ele se aparenta a Deus, né? Ele se compara a Deus, ele está próximo de Deus porque ele está parecido com Deus em alguns aspectos. Mas olha que interessante. Quando ele consegue então fazer alguma coisa que ele fica mais próximo de Deus, né? Mais semelhante a Deus, é mais próximo de Deus, então assim ele se conecta a Deus, então ele fica um pouco mais perfeito, melhor, né? O ser humano fica melhor, então mais próximo de Deus. Essa própria melhoria em si faz com que o ser humano ainda vai chegar mais perto de Deus, porque já que você é melhor, você agora vai cada vez ser melhor. Então vai acontecer que cada vez que você se conecta com Deus, essa própria conexão faz com que você se conecte ainda mais com Deus, e assim ainda mais com Deus. Então você vai cada vez se aproximando mais em Deus. Até que no final você adquire realmente essa perfeição, ou seja, o bem perfeito, que é a conexão com Deus. E a própria perfeição de Deus, que é o bem, o propósito do mundo, e o próprio meio para adquirir isso, no final é a mesma coisa. Porque o meio para você adquirir o bem supremo é o próprio bem supremo. Fazendo o bem, o que é bom no mundo, e melhorando o que é o bem, que é se comparando com Deus, né? Se comparando no sentido de tentar se aproximar às características de Deus, esse é o próprio bem. Então, no final, o objetivo final e o meio para acontecer isso é a mesma coisa. Elas se unem como uma coisa só. Muito profundo o que está falando aqui. Se não entenderem, voltem, porque realmente é profundo. Como Deus ele é a perfeição verdadeira, que mostra, como a gente já falou, então, se Deus ele é a perfeição completa e o ser humano ele é imperfeito por essência e Deus é perfeito por essência, como eu posso dizer que por mais que eu me esforce, eu vou me conectar em Deus? Porque eu nunca vou ser perfeito, completo. Essa é a pergunta que o Ramchal vai fazer aqui. E ele vai responder, que a resposta é a seguinte. Porque quando o ser humano melhora e se aproxima de Deus e se conecta a Deus, é óbvio que ele não vira Deus e nunca vai ser perfeito, completo. Mas ele se conecta a Deus da mesma forma que um galho ele é conectado
a raiz da árvore. Ou seja, assim como um galho sai da árvore, ou seja, existe a raiz da árvore, a fonte da árvore, a raiz da árvore, existe o caule. E aí tem um galho, o galho faz parte da árvore, mas ela não é a raiz. A mesma coisa aqui é o ser humano e Deus. Deus é a raiz, mas a gente, o ser humano conectado a Deus, é como se fosse um galho que sai de Deus. Então é conectado, também faz parte do todo, né, no final das contas. Que a Fapiche no Magia, que ele vai explicar que mesmo que o ser humano não chegue à plenitude, a estar perfeito em sua raiz, né? E nem a média toda do menu, mas entenda que pelo menos ele é uma derivação daquilo. A consequência desse bem é o ser humano, no final, porque não é que o ser humano fez bem para se conectar ao bem supremo, então no final o bem que ele fez é uma consequência da raiz do bem do mundo. Então é uma raiz, está conectado. Tudo faz parte, vamos dizer, da mesma árvore, entre aspas. Vene, tere. Então agora veja, que a shlemut amiti neu ametziut barach shemo. Que a verdadeira bondade, plenitude, perfeição é a existência de Deus. E qualquer falta que existe no mundo é somente a ocultação da face de Deus. De novo, é a ocultação desse bem. É a ocultação da face de Deus. Então ele vai dizer dois termos. Qualquer coisa de bem que existe no mundo de perfeição é a revelação divina. É o brilho da face de Deus. Né? Isso é o bem, é Deus se expressando no mundo. E qualquer erro, falta que existe no mundo é a ocultação de Deus. Então ele vai dizer, encontra-se então que o brilho da face de Deus, abençoado seja, e a proximidade é a raiz e a causa de toda a perfeição que existe no mundo. E a ocultação da face de Deus é a raiz e a causa de toda a falta que existe no mundo. Então, na medida que é a ocultação de Deus, assim também, na própria medida, vai ser as faltas que existem no mundo. Então, daqui a gente começa a entender por que o mundo não é perfeito. Porque Deus não está totalmente revelado no mundo. E na medida dessa ocultação, são as faltas que vão existir no mundo. Então, para terminar, então, essa criatura, o ser humano, ele se encontra em uma balança. Entre as perfeições e as faltas. Que são derivações tanto da iluminação da face de Deus, como da ocultação da face de Deus. Mas mesmo equilibrado essas forças, ele se fortifica e consegue adquirir por si só esse bem. Então veja, ele se conecta com Deus. Que ele é a raiz e a fonte de tudo. E cada vez que ele aumenta suas perfeições, melhora como ser humano, mais ele se conecta com Deus. Né? Mais ele está agarrado em Deus. Até que ele chega no objetivo final, que é a aquisição dessa perfeição. Que é a conexão com Deus. E veja, ele se encontra então conectado em Deus. E vai ter proveito dessa bondade, prazer nessa bondade. E aí ele chega na perfeição. E no final das contas, ele próprio é o dono dessa bondade e dessa perfeição. Ou seja, não é que Deus me deu, eu adquiri, eu fiz por merecer. Então, que consigamos merecer, né? E cada vez melhorar mais. E a gente continua na próxima aula. Não deixam de curtir. E ativa aí o sininho no YouTube, né? Para sempre receber os novos vídeos. Muito obrigado.